Olá, pessoal. A gente, nas últimas aulas, estava discutindo sobre complexidade de algoritmos, né? A gente apresentou uma definição do que vai ser complexidade para a gente. Complexidade de pior caso, complexidade de melhor caso. E a gente definiu uma notação que a gente vai utilizar para representar crescimento de funções, que é a notação assintótica. E hoje a gente vai dar mais um passo, né? A gente vai Inicialmente, vamos juntar tudo aquilo que a gente viu até agora e depois a gente vai discutir um pouco como é que a gente aplica aquele conhecimento a funções recursivas, a algoritmos que utilizam recursão. Então, vocês devem se lembrar desse exemplo. Esse é o exemplo do primeiro algoritmo que eu apresentei nas aulas de complexidade, né? E a gente vinha trabalhando, né, para definir complexidade de algoritmos da seguinte forma. A gente atribuía um peso, né? A gente contava o número de passos ou o número de operações que é realizado pelo nosso algoritmo, né? A gente disse que a atribuição contava como os nossos operações matemáticas também valiam um passo, indexação de vetor valia um outro passo. E aí a gente definia uma função que contava essa quantidade de passos. E aí a gente definiu o melhor e o pior caso como os melhor e pior resultado dessa função para cada uma das instâncias, né? Veja que, usando notação assintótica, a gente pode meio que fazer isso direto sem dar todos aqueles passos, né? Como? Eu posso dizer que, bem, a minha atribuição ali tem O de 1, né? Ela é O de alguma coisa constante, a minha soma aqui embaixo também é O de 1, e o meu laço é um somatório de 1 a n de alguma coisa constante, isso quer dizer que ele é O de n. Isso quer dizer, então, que o meu algoritmo, né, tem a complexidade de O de 1 mais O de n vezes O de 1, porque esse meu O de 1 é feito O de n vezes, né? Usando propriedades de notação assintótica, a soma de duas funções assintóticas, né, é a maior delas. O produto delas é O do produto. A gente provou esses dois resultados na lista de exercícios, né? Então, a complexidade do nosso algoritmo é O de n, sem a gente ter que fazer muitas contas, né? Do mesmo jeito, para o meu exemplo 2, a gente tinha visto a sua função de complexidade, a gente pode substituir tudo isso por um O, e a gente vai ver que esse algoritmo também é O de n no seu pior caso, né? Lembra que esse algoritmo 2 tinha uma condição, se um elemento era par ou ímpar. Como eu tinha dito para vocês, a gente sempre vai considerar a complexidade de pior caso. Então, eu posso assumir que o meu enquanto é feito até o final, porque eu posso assumir que eu estou sempre no nosso pior caso, ou seja, todo vetor é par, né? A gente já tinha discutido isso, já tinha chegado a essa conclusão. Essa é só uma maneira um pouco mais rápida agora de juntar tudo que a gente fez para conseguir determinar a complexidade de algoritmos sem ter que fazer todos aqueles passos, né? Veja, aqui eu já estou assumindo que a entrada é um conjunto de números que é par. Dessa maneira, eu posso assumir que esse laço é feito O de n vezes. Eu não preciso me preocupar se tiver alguns ímpares e esse laço não for feito. Eu não estou mais contando exatamente o número de operações, né? Eu só estou interessado num limite. Só estou interessado numa aproximação desse número. Dessa maneira, eu posso supor que todos os números são pares, porque eu sei que esse é o meu pior caso, e assim eu consigo um número limite, um limite superior para o número de operações, né? Isso deve ser muito parecido com o que vocês vinham fazendo em estrutura de dados. É assim que a gente vai começar e continuar a trabalhar a partir de agora. A primeira parte, como eu já tinha dito na aula de exercícios, foi só para mostrar para vocês por que a gente pode fazer isso, né? É só para você entender por que eu consigo dar esse salto, né? Por que eu posso sair daqui e chegar aqui, né? Isso daqui a gente usava para definir uma função de complexidade que variava de acordo com cada instância, e para definir a complexidade do nosso algoritmo, a gente usava essa função aplicada na pior instância. Essa é a nossa complexidade, a complexidade de pior caso.
Aqui eu estou fazendo exatamente a mesma coisa, mas eu estou dando vários passos, né? Eu estou dando várias... eu estou engolindo vários passos, né? Quando eu digo que aquele laço ali, aquele enquanto é O de N, isso é porque eu sei que ele é um somatório e é porque eu estou assumindo que a condição do se é sempre verificada, porque eu estou assumindo que a gente está no pior caso, eu estou assumindo o nosso pior caso, ou seja, um vetor de números inteiramente pares, né? Então, a nossa análise agora vai normalmente ser desse jeito. Eu só queria mostrar para vocês que tudo que a gente fez até agora era só para justificar o fato da gente poder fazer isso dessa maneira, como vocês muito provavelmente já vinham fazendo em estrutura de dados. Agora, como é que eu vou definir a complexidade de um algoritmo recursivo, né? Mesmo podendo usar, vamos dizer assim, essa minha notação assintótica para aproximar valores da minha função, né? Por exemplo, se a minha função recursiva chamar rec e eu tiver um algoritmo que chama essa função enquanto o argumento de entrada é maior do que 1, né? Como é que eu calculo a complexidade desse algoritmo? Vamos lá. O teste do se é fácil. O teste do se é uma coisa ó, de 1. O problema é quanto é que custa a chamada recursiva, né? Porque você pode dizer, professor, a chamada recursiva tem o custo de uma chamada de função, então é O de 1. É mais ou menos, né? Por quê? Essa chamada não é uma chamada simples, né? Pode ser que essa chamada de função tenha um laço, pode ser que ela mesma faça outra chamada de função, e você tem que conseguir contar isso, né? Então, normalmente não é O de 1, né? Como é que a gente vai definir, então, essa complexidade? Como é que a gente vai conseguir calcular essa complexidade, né, de um algoritmo recursivo? Na verdade, é bem simples. Na verdade, como é que a gente vai fazer isso? Aqui a gente não definiu uma função que contava o número de passos. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa. A gente vai definir uma função para o algoritmo recursivo que vai contar o seu número de passos, o número de operações que ele realiza. Qual é a pegadinha? O algoritmo não é recursivo? Essa função, obviamente, vai ter que ser recursiva, né? Então, a gente vai contar, né? A gente vai definir uma função de complexidade para os nossos algoritmos recursivos e essa função vai naturalmente ser recursiva, né? Então, a função de complexidade, a função que conta os passos de um algoritmo recursivo, ela também é necessariamente uma função recursiva. Né? Por exemplo, para esse meu algoritmo, né? Vamos dizer que a gente tem uma função f, certo? E aí o f de n, ele conta exatamente a quantidade de passos realizadas pelo meu algoritmo recursivo REC quando a entrada é n, né? Então vamos lá. Quando você entrou com n, né? Quando você deu de entrada um inteiro n para esse algoritmo, o que ele vai fazer? Bem, ele vai fazer uma comparação do se, né? Que comparação é essa? Ele vai comparar se n é maior ou igual que 1, esse é um passo, né? Sendo verdadeiro, o que ele vai fazer? Ele vai retornar a chamada recursiva de REC para n-1 e vai somar 1, né? Quantas operações eu estou fazendo aí? Bem, eu estou somando 1, isso conta como uma operação, eu vou assumir que o meu retorno também conta como uma operação, e eu estou fazendo o REC de n-1. Ótimo. Quantos passos, quantas operações REC de n-1 faz? Bem, ele faz f de n-1. Por quê? F de n não é o número de operações que o algoritmo REC faz para a entrada n. F de n-1 é o número de operações que o algoritmo REC faz para a entrada n-1. E depois a gente tem o nosso retorno, que também vai contar 1. Então, veja. A gente tem dois casos, né? Se o n dado de entrada é maior do que 1, eu vou fazer, bem, ó, a minha comparação, vou fazer a chamada ao REC de n-1, que vai ter um custo de f de n-1,
E depois vou fazer mais duas operações, que é o retorno e a soma, o que me dá f de n-1 mais 3. Se não, eu só vou fazer a comparação, ela vai ser falsa, e eu vou retornar, isso me dá duas operações. Veja, a minha função de complexidade, então, né? A função de complexidade que conta os passos do meu algoritmo recursivo, ela pode ser escrita como f de n é igual a f de n-1 mais 3, se o n for maior do que 1, e é 2 em caso contrário. Veja, essa minha função é uma função recursiva e ela está bem definida porque ela tem um caso base claro e explícito. Se eu quiser saber o valor, professor, eu quero saber o valor do f de 1, por exemplo. Né? Beleza, quanto é que vale o f de 1? Bem, o f de 1, o n é maior ou igual que 1, né? Então, o f de 1 é igual ao f de 1 menos 1, que é 0, ou seja, o f de 0 mais 3. Quem é o f de 0? Bem, 0 é menor do que 1, logo eu cairia no caso contrário, então o f de 0 é 2. Isso quer dizer que o meu f de 1 é 5. Se eu precisasse calcular o f de 2, bem, o f de 2 seria o f de 1 mais 3, ou seja, 5 mais 3, 8. E assim por diante. Né? Essa função que conta os meus passos, ela é naturalmente uma função recursiva. E todo algoritmo recursivo, a sua função de complexidade é uma função recursiva. Eu fiz aqui com números, mas eu não sou obrigado a fazer com números. Eu posso fazer com qualquer coisa. Lembra que as nossas funções de complexidade utilizavam, às vezes, vetores e matrizes? Eu posso usar, por exemplo, uma árvore. Né? Imagina que a gente tem uma árvore binária, R, né? E um inteiro qualquer, um inteiro X. Né? E aqui eu vou fazer um algoritmo recursivo que desce sempre pelo filho esquerdo de R, enquanto esse filho existir, e conta quantos filhos esquerdos a minha árvore tem. Né? Na verdade, qual é o tamanho do caminho mais à esquerda da minha árvore. Né? Então, toda vida que a minha raiz tiver um filho esquerdo, eu vou fazer a chamada recursiva a esse filho esquerdo. Né? E sempre vou somar 1 no meu x, depois retorno o x. Vamos lá, essa verificação do meu filho esquerdo, né, eu tenho que acessar o filho esquerdo e ver se ele não é vazio, são duas operações. Eu tenho mais duas operações aí, que seriam somar 1 no x e atribuir. E aí eu tenho o retorno, que conta como uma operação, e vamos lá, quem é a complexidade da minha função rec para o filho esquerdo com x? Né? Vamos assumir que a gente tem uma função f, e essa função f recebe exatamente o que recebe o algoritmo recursivo, ou seja, uma raiz de uma árvore e um inteiro, da mesma maneira que a nossa função de complexidade recebia tudo que recebia o nosso algoritmo. Então, ela recebe uma raiz de árvore e um inteiro, e ela vai calcular o número de passos que a gente realiza, o número de passos que é realizado pela função recursiva rec. Vamos lá, como é que a gente pode definir a nossa f, né? Vamos pensar no que acontece com cada árvore, né? Com cada nó da árvore, né? Se o filho esquerdo não for vazio, a gente vai entrar na condição do se. E se a gente entrar na condição do se, bem, a gente fez os dois testes, a gente vai fazer a atribuição do x, o que conta mais duas operações. A gente vai fazer a chamada ao rec e o retorno. A chamada ao rec tem complexidade de f, do filho esquerdo e x, mais 1. Né? Se for vazio, a gente só faz 3 operações, que é o teste e o retorno de x. Né? Como é, então, a nossa função recursiva? Bem, a minha função recursiva ela vai ter que receber uma árvore e um inteiro. Nesse caso, a minha função recursiva é se o filho esquerdo é diferente de vazio, ou seja, é a condição de teste do meu se, a minha complexidade é a chamada para o filho esquerdo mais 5, se não 3. Veja que a minha função que conta os passos, ela parece muito, ou ela é muito semelhante ao meu algoritmo recursivo. Ela é muito semelhante ao meu algoritmo recursivo. Ela é muito parecida com a estrutura do meu algoritmo recursivo. E isso é natural, já que a minha função está contando
a quantidade de passos que esse meu algoritmo realiza. Sempre que você tiver um algoritmo recursivo, você vai ter que supor que você conhece a função de complexidade dele, no caso essa minha f que está aparecendo aqui e aqui, e aí eu vou montar uma função recursiva que calcula essa complexidade. Vamos lá. Não terminou, né? Você deve estar pensando, ótimo, professor, mas aí está faltando um passo, né? Aqui, tanto essa função quanto essa daqui, são as equivalentes àquela função de complexidade que o senhor definiu lá no começo da disciplina. Tá faltando aí aquela história do melhor e do pior caso, e tá faltando aí colocar isso numa notação mais, vamos dizer assim, tá faltando colocar a notação assintótica nisso aqui, né? Tá faltando definir o melhor e o pior caso, porque, veja, essa função do jeito que tá, ela calcula, sim, a complexidade, mas ela não significa nada, né? Eu não sei se essa função é quadrática, se ela cresce como uma função linear, se ela cresce como uma função cúbica, eu não sei. Eu preciso, de alguma maneira, transformar essas funções em coisas que eu consigo compreender, né? Em funções que são quadráticas, cúbicas, exponenciais. Sim, é verdade. Para fazer isso, e aí é que agora sim a gente vai entrar na parte que é complicada desse tema, porque, veja, construir a função até agora não tem grandes dificuldades, né? Você, a partir do algoritmo recursivo, chegar na função que calcula a complexidade dele é quase que direto, né? Por quê? É basicamente o teste da condição, é o teste do se e a chamada recursiva, né? Então, não parece ter grandes complicações. O problema vai chegar agora. Depois que você consegue a função recursiva, você vai fazer o que a gente vai chamar de resolver aquela recursão. O que significa resolver aquela recursão? A gente vai ter que transformar aquela recursão em alguma coisa que a gente entenda, né? Em algum polinômio, em alguma função exponencial que a gente saiba como cresce, né? A gente vai ter que transformar aquilo, de alguma maneira, em alguma coisa que a gente consiga representar, que a gente consiga saber como cresce, que a gente consiga atribuir uma classe assintótica para ela, né? Que eu consiga dizer, essa função é O de n, essa função é O de n ao quadrado, essa função é log de n, né? Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou apresentar para vocês dois métodos de resolução de recorrência, né? Mas antes disso, né, eu preciso dizer para vocês que a gente só consegue resolver recorrências que estão na primeira e na segunda forma que estão aparecendo na imagem para vocês, né? Como assim, né? O que é essa primeira e segunda forma? A gente só consegue resolver recorrências que só depende dela mesma uma única vez, né? Como assim, professor? O que é esse só depende dela uma única vez? O t de n ele está expresso em função do t para um valor menor, mas apenas uma única vez, né? Como assim? O que não pode? Eu não posso colocar t de n igual a t de n menos 1 mais t de n menos 2. Ou então t de n é igual a t de n sobre 2 mais t de n sobre 3. Ou t de n é igual a t de n menos 1 mais t de n sobre 2. Isso não pode. Se a sua função recursiva depende duas vezes dela, né, depende de dois valores anteriores, a gente não consegue resolver essa recorrência com os métodos que a gente vai aprender aqui. Você não tem como resolver isso, não dá. Do jeito que a gente está aprendendo, você não tem como fazer. A não ser que você use algum argumento de aproximação. Numa das listas de exercício, eu peço que você pense um pouco sobre como é que você consegue aproximar mais ou menos essas recorrências, né? Mas normalmente não dá para fazer, não dá para resolver. O que a gente consegue resolver? Bem, a gente consegue resolver recorrências que dependem uma única vez, né, fazem uma única chamada recursiva, e aí ela depende de um valor que é menor ou por alguma subtração ou por alguma divisão, né? Por exemplo, o t de n é igual ao t de n sobre 2, mais 5. Ou então o t de n é igual ao t de n menos 10, mais 4. Alguma coisa desse tipo, né? O que você soma
né? Eu vou dizer que isso é uma função qualquer de n, pode ser qualquer coisa, no fundo não faz muita diferença. O que está fora da chamada recursiva não faz muita diferença. Pode ser n ao quadrado, log, pode ser o que você quiser. Não faz muita diferença. O que importa é como você está subtraindo, né, como você está tornando menor o seu valor de n. Normalmente, a gente vai aceitar que você faça isso de duas maneiras, né? Como eu disse, ou você subtrai, né? Ou você retira algum valor, ou você divide. Qual é o... vamos dizer assim, qual é a diferença, né? Essas duas formas vão gerar dois métodos de solução diferentes, né? O primeiro método, né? O primeiro método que eu vou apresentar é o método que a gente vai usar para essa forma de subtração, para essa segunda forma, né? Aonde você está diminuindo o valor da sua função recursiva, da sua chamada recursiva, né? Você está diminuindo, está subtraindo o valor de n. Eu vou apresentar para vocês o método da substituição, que é o método que a gente vai normalmente usar para resolver esse tipo de recorrência. Qual é a outra forma, né? A outra forma é você dividir o n, né? É você fazer como no meu primeiro exemplo aí, você escrever o t de n como alguma coisa como a vezes t de n sobre b, né? Onde esse b tem que ser maior do que 1. Né? Essa segunda forma tem um teorema específico para resolver ela, que é o teorema mestre, e que a gente vai ver na próxima aula. Nessa aula, a gente vai só tentar resolver recorrências do segundo tipo, né? Essas recorrências em que você subtrai um certo valor do seu n, que você diminui, né? Vamos lá, como é que a gente vai fazer isso, né? A gente vai usar o método da substituição. E como é que é esse método? Na verdade, é uma ideia bem simples, né? A gente vai usar a própria recorrência, né? A própria definição da recorrência, e vai ficar substituindo a definição em valores menores, né? Numa versão um pouco menor. E a gente vai continuar esse processo até chegar no caso base. Resumindo, né? A gente vai pegar a definição da recorrência e vai meio que expandir ela, né? Por exemplo, se a sua recorrência escreve o t de n como t de n menos 1 mais 5, a gente vai abrir o t de n menos 1, vai escrever ele em função do t de n menos 2, e depois escrever esse t de n menos 2 em função do t de n menos 3, e assim por diante até chegar na base. Quando você chegar na base, você sabe o valor daquela recorrência naquele caso base, e depois é só você fazer a soma que vai aparecer, né? Por isso que eu comentei no início da disciplina que é muito importante você conseguir, você saber fazer soma de PA e soma de PG. Por quê? É exatamente aqui que eu vou usar isso. As expressões que a gente vai conseguir vão ser PAs ou PGs, e aí eu vou precisar que você some essas expressões para conseguir um valor final para a sua recursão. Tá? Mas vamos fazer um exemplo que eu acho que vai ficar bem mais claro. Vamos lá, vamos pegar aquela função que determinava o número de passos, a função de complexidade do meu algoritmo 1. Eu vou mostrar que essa função ela é θ de n, ou seja, ela é uma função linear. Ela é equivalente a n. Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. O que é o f de n? O f de n, né, é o f de n menos 1 mais 3. Né? Beleza. O que é o f de n menos 1? Vamos voltar para a minha função. Se eu substituir n por n menos 1, o que vai acontecer? F de n menos 1 é igual a f de n menos 1 menos 1, ou seja, f de n menos 2, mais 3, se o meu n for maior ou igual a 1. Né? Assumindo que ele realmente seja, eu posso reescrever o meu f de n menos 1 como f de n menos 2 mais 3, não é? Pelo meu primeiro caso da minha recursão, assumindo que meu n é suficientemente grande. Né? Ótimo. Eu posso fazer isso de novo, né? Eu posso agora fazer a mesma coisa para o f de n menos 2. Eu posso escrever ele em função do f de n menos 3, usando a definição da minha função recursiva. Como é que eu faço isso, né? O meu f de n menos 2 é exatamente o f de n menos 3 mais 3, né?
pela definição da minha função recursiva. Veja, é como se eu estivesse abrindo os valores menores, né? É como se eu estivesse expandindo os valores menores da minha recursão, não é? É como se eu estivesse escrevendo, e é isso que eu estou realmente fazendo, eu estou realmente escrevendo o meu f de n-1 em função do f de n-2 e depois em função do f de n-3. Né? Você já deve ter percebido que toda vez que eu faço isso, né, o que acontece? Aparece mais um 3, né? Toda vida que eu estou andando aqui, vai aparecendo mais um 3, né? Toda vida que eu aumento, ou melhor, que eu desço nessa minha cadeia, né? Se eu fosse fazer o f de n-3 em função do f de n-4, iria aparecer um outro 3 aqui, né? Na verdade, quando eu chegar no f de n-i, eu vou ter exatamente do lado de lá, né? E 3, ou melhor, i vezes o número 3, né? Eu vou somar o 3 i vezes. Então, quando eu chegar no meu ponto, quando eu chegar na minha iésima interação, né? Quando eu fizer o f de n-i, né? Eu vou, na verdade, estar somando de 1 até i o 3, né? O meu valor independente, né? Vamos lá, quem é o cara que eu sei resolver? Né? Quem é o cara que eu sei o valor? É quando n é menor do que 1, né? Qual é o primeiro caso em que n é menor do que 1? 0. Então, eu tenho que conseguir escrever a minha função para 0, né? Eu tenho que conseguir chegar no 0. Eu tenho que conseguir escrever ela em função do f de 0. Ótimo. Eu não tinha dito que se você chegar no passo i, né, a sua função consegue ser escrita como n menos i mais esse somatório de j de 1 até i? Como é que eu faço esse n menos i ser igual a 0? É só o i ser igual a n, né? Veja, quando eu tomo i igual a n, o meu f de n menos i vira f de 0 e o meu somatório se torna um somatório de 1 até n. O meu f de 0 eu sei quanto é 2. O meu somatório de 3 de 1 até n, eu também consigo fazer, eu sei que é 3n. Logo, esse meu algoritmo, essa minha função recursiva, ela é a mesma coisa de você fazer 3n mais 2, o que é, com certeza, uma função θ de n. Veja, eu realmente resolvi a minha recorrência, né? Eu encontrei uma forma de expressar a minha recorrência que não é recursiva. Veja, o valor da minha recorrência, o valor do meu f de n, é exatamente igual a 3n mais 2, para todos os valores de n. Né? Se você não acredita, pode tentar substituir n como sendo 2, 3 e 4, você vai ver que a sua recorrência é exatamente esse valor. E eu cheguei lá só abrindo a minha recorrência, né? Só substituindo. Daí o nome do método da substituição. Vamos lá, um outro exemplo. Se eu pegar essa função recursiva, que eu acabei de tirar do nada, né? Vamos dizer que o meu f de n é igual a f de n menos 1 mais 4n mais 2. E se não, é 1. Né? Como é que eu vou fazer essa minha conta agora, né? Vamos lá. O f de n é igual a f de n menos 1 mais 4n mais 2. Né? Eu vou escrever, de novo, o f de n menos 1 em função do f de n menos 2. Se eu substituir aqui n por n menos 1, o que eu vou conseguir? Bem, você vai ficar que o f de n menos 1 é igual ao f de n menos 1 menos 1, ou seja, n menos 2, mais 4n menos 1, porque eu substituí o n por n menos 1. Então, mais 4n menos 1 mais 2. Né? Ótimo. Agora, se eu quiser agora expressar o f de n menos 2 em função do f de n menos 3. Bem, aqui eu vou substituir meu n por n menos 2. Então, o f de n menos 2 vai ser igual ao f de n menos 2 menos 1, f de n menos 3, mais 4 vezes n menos 2, mais 2. Lembra? Você substituiu o n por n menos 2. Aqui, da mesma maneira, eu acabei de trocar, né, na minha expressão,
o meu f de n menos 2 por f de n menos 3, por toda a expressão do meu f de n menos 3. Ótimo. Agora você já deve estar começando a perceber o que vai acontecer. Primeiro, o 2 está se repetindo da mesma maneira que o 3 se repetia aqui, né? Qual é o cara que está um pouco mais complicado de ver, né? É esse termo desse 4n, né? Esse termo do 4n, ele está mudando um pouco, né? Ele começa como 4n, depois vira 4n menos 1, depois vira 4n menos 2. Se eu fizesse mais um passo, o que ia acontecer? Ia aparecer o 4n menos 3, depois ia aparecer o 4n menos 4 e assim por diante. Quando eu chegar num passo i qualquer, né? Quando eu chegar num passo i qualquer, eu vou estar no f de n menos i, e aí eu vou ter um somatório de 1 até i do meu termo 2, do meu termo independente, e eu vou ter um somatório também que vai de 0 até i menos 1 de 4 vezes n menos j, né? Por quê? Vamos lá. Quando meu i é igual a 1, apareceu só um 4n. Quando meu i é igual a 2, apareceu 4n, o 4n menos 1. Né? Quando o i é igual a 3, apareceu 4n, 4n menos 1 e 4n menos 2. Né? Eu sempre vou até o i menos 1. Né? Quando eu estava no 1, eu só ia até o 4n. Quando eu estava no i igual a 2, eu ia até o 4n menos 1. Eu sempre vou até o 4n menos i menos 1. Né? Até o termo imediatamente antes do meu i. Né? Então, essa é a forma, vamos dizer assim, geral, uma forma para um ponto qualquer, né, da sua expressão recursiva, da sua fórmula de substituição. Como é que eu consigo fazer agora? Como é que eu consigo o valor realmente da minha recursão? Agora eu tenho que chegar no caso base. Mas vamos lá, qual é o caso base? O caso base da minha recursão é quando eu termino, é quando eu tenho um valor único, né? Nesse meu caso, assim como no anterior, é exatamente quando eu chego em 0. Mas vamos lá, o que acontece quando eu chego em 0? O que tem que acontecer para eu chegar em 0? Eu tenho que chegar no meu f de 0. O que tem que chegar no meu f de 0? Bem, o f de n menos i. Vamos lá, como é que eu faço o meu f de n menos i chegar em 0? O i tem que ser igual a n. Então, quando é que eu vou chegar no meu f de 0? Quando o i for igual a n. Quando o i for igual a n, basta que eu substitua, então, na restante da minha expressão, os meus i's por n's, né? Então, o meu somatório do 2, né, o meu somatório final, vai ficar um somatório de k de 1 até n, e o meu somatório do j vai ficar um somatório de 0 até n menos 1. Ótimo. Agora, o meu último somatório, eu sei quanto é que ele dá, né? Eu consigo resolver ele vale 2n. O meu somatório do meio, né? Esse somatório do 4n menos j, tem duas maneiras de você fazer ele. Ou você separa esse somatório, né? E aí você faz o somatório do 4n de 0 até n menos 1 e o somatório de menos 4j de 0 até n menos 1. Ou você percebe que esse somatório, na verdade, é o somatório de j de 1 até n. Ou melhor, é o somatório de 4j de 1 até n. Por quê? Os números estão só trocados, né? Veja, quando o j é igual a 0, dentro do somatório você tem 4n. Quando o j é igual a 1, você tem 4n menos 1. Quando o j é igual a 2, 4n menos 2. E assim por diante até 4 vezes n menos 1, o que é 1, né? Na verdade, você está pegando todos os números de 1 até n, você só está pegando eles ao contrário, né? Então, em vez de fazer essa soma ao contrário, você pode muito bem somar eles direto, né? E aí você pode transformar aquele somatório no somatório de 4j, e j variando de 1 até n. Essa, né, tem várias maneiras de você resolver. A maneira mais simples é observar que isso é uma PA, né? Basta colocar o 4 para fora e se a soma de todos os números de 1 até n, que você sabe que é n vezes n mais 1 sobre 2. Né? Resolvendo a minha expressão, depois que eu resolvi meus somatórios, eu chego em 2 vezes n elevado a 2, né? N ao quadrado, mais 3n mais 2, que é θ de n ao quadrado. Vamos lá, um terceiro exemplo
Eu vou mostrar aqui essa recursão aqui, né? Essa recursão é f de n igual a 2, f de n menos 1 mais 2. Se o n é maior do que 1 ou 2 em caso contrário, é, na verdade, um exponencial em 2n. Né? E eu vou fazer isso da mesma maneira. Ou seja, eu vou escrever o meu f de n menos 1 como f de n menos 2. Agora eu tenho que tomar um pequeno cuidado. Qual? Nos meus exemplos anteriores, o f de n menos 1 não era multiplicado por nada. Né? Agora ele está sendo multiplicado pelo quê? Por 2. Eu tenho que guardar esse produto, eu tenho que manter essa multiplicação. Né? Veja, o meu f de n é 2 vezes f de n menos 1 mais 3. Se eu for agora escrever o meu f de n menos 1 em função de f de n menos 2 para substituir ele na minha expressão anterior, eu preciso fazer isso, mas eu tenho que multiplicar todos os meus valores por 2. Por quê? O 2 está multiplicando o meu f de n menos 1. Então, vamos lá. Eu vou substituir o meu f de n menos 1, que eu consigo expressá-lo como f de n menos 2 pela minha função recursiva. E eu vou escrever, então, que o meu f de n menos 1 é 2 vezes f de n menos 2 mais 3. Isso tudo tem que ser multiplicado por 2. Do mesmo jeito, quando eu for escrever o meu f de n menos 2 em função do f de n menos 3, eu vou ter que multiplicá-lo por 2 também. Tá certo? Fazendo isso, né, o que vai acontecer? Bem, vamos primeiro olhar para o 3, né? Para esses 3 que estão aparecendo aí na tela. O primeiro 3 está sozinho, e ele vai continuar sozinho por um bom... Bem, pelo restante, né, do nosso... pelo restante das nossas contas, né? Mas veja, o que acontece com o 3 que surgiu da expansão do f de n-1, né? Com o primeiro 3 que está nesse parêntese. Ele vai ser multiplicado por 2, né? O 3 que está aí na minha segunda linha, né? O primeiro 3 está dentro desse parêntese. Ele vai ser multiplicado por 2, né? O que vai acontecer na linha de baixo, na terceira linha, quando eu escrevi o f de n-3, com o 3 que está acompanhando o f de n-3? Ele vai ser multiplicado por 4. Por quê? Ele é multiplicado por 2 por causa do f de n-2 e é multiplicado de novo pelo 2 que está multiplicando esse f de n-3, né? O que vai acontecer quando você chegar num passo i? Né? Vamos lá. Quando você escrever o f de n-i, né? Você vai ter um somatório de 3, mas esse 3 não aparece sozinho. Ele está sendo sempre multiplicado por um valor. Né? Ele está sendo sempre multiplicado por um 2. Né? Ele está sendo sempre multiplicado por um valor 2. E esse valor... Aí aqui, ó, desculpa, aqui no meu slide eu coloquei errado, ele começa de 0 e vai até n menos 1. Né? O primeiro 3 é multiplicado por 2 elevado a 0, ou seja, 1. O segundo 3 é multiplicado por 2. O terceiro 3 que aparece é multiplicado por 4. O quarto 3 é multiplicado por 8 e assim por diante. Né? Se você não entendeu como é que eu cheguei nessa expressão, eu sugiro que você tente expandir, tente fazer os produtos que eu não fiz de propósito. Né? Tente fazer os produtos que eu não fiz aqui, para que você veja o que acontece com os 3. Né? Eu não escrevi como é que ficaria o produto já de propósito, porque eu preciso e eu gostaria que você percebesse por você mesmo como é que eu cheguei nessa expressão e por que eu consigo chegar nela. E por que eu quero chegar nessa expressão. Né? Mas veja, voltando um pouco, veja que então eu agora vou somar o meu 3 vezes 2 elevado a alguma coisa. E esse 2 elevado a alguma coisa também aparece no meu f de n, não é? O meu f de n menos i, ele vai ser multiplicado por 2 elevado a i. Veja, o meu f de 1 era multiplicado por 2, né? O meu f de n menos 2 era multiplicado por 2 ao quadrado. O meu f de n menos 3 era multiplicado por 3, 2 à terceira. E assim por diante. De novo,
só consigo resolver isso quando eu estou no meu caso base, e o meu caso base é 0. Por quê? É o meu caso contrário, é quando eu saio da minha primeira condição, quando o meu n maior do que 1 é falso, ou seja, 0. Para eu conseguir chegar em 0, o que tem que acontecer? Bem, o seu i tem que ser igual a n, né? Então, a minha expressão anterior fica 2 elevado a n vezes f de 0, mais o somatório de j indo de 0 até n menos 1, de 2 elevado a j vezes 3. Tá? Bem, f de 0 a gente sabe que é 2, e aí aqui terminou a solução da sua recursão. Aqui é onde vai entrar, bem, soma de PA. Você tem que conseguir somar PA, tem que conseguir fazer soma de PA e de PG, na verdade aqui de uma PG. Para fazer essa soma, basta colocar o 3 em evidência. O que fica dentro é uma PG. E como essa PG vai de 0 até n menos 1, é uma PG de 2 elevado a j, né? E essa PG vai de 2 elevado a 0 até 2 elevado a n menos 1. Usando o termo geral, você descobre que essa soma, na verdade, é 2 elevado a n. Então, a gente fica com 2 elevado a n vezes 2 mais 2 elevado a n vezes 3. Somando os dois, eu tenho 5 vezes 2 elevado a n. Esse menos 1 aparece da soma dos termos da PG também. Né? E veja que isso é claramente uma exponencial. Né? Novamente, eu insisto, né? Para conseguir usar esse método da substituição, você precisa saber soma de PA e PG. Tudo que vai aparecer aqui, né, são somas de PA e somas de PG. Você realmente tem que saber fazer soma de PA e PG para conseguir terminar esses somatórios. Bem, pessoal, isso termina o nosso primeiro método, o método da substituição. Na próxima aula, a gente vai discutir um pouco sobre o teorema mestre e como é que a gente resolve os outros tipos de recorrência.